como já expliquei, existem vários tipos de layouts que você pode utilizar no NativeScript. A gente usou já o Stack Layout na aula anterior. Tem o Grid Layout, que funciona, como o próprio nome já diz, um sistema de grid, onde você configura, digamos assim, você configura aqui rows, especificando as dimensões das linhas, no caso, separadas por vírgulas. Então, se eu quiser criar um grid, digamos um grid 3x3, né? Então eu defino aqui que a primeira linha vai ter 30 pixels, a segunda linha vai ter 50 e a terceira linha vai ter 10 pixels, por exemplo. E eu configuro também um outro atributo que é columns, onde eu posso fazer a mesma coisa. Eu quero que na primeira coluna tenha 10 pixels, na segunda coluna tenha 20 e na terceira coluna tenha 30 pixels. E aí aqui dentro eu defino os elementos. Por exemplo, posso definir um label e dizer que eu quero que esse label seja da linha 0 e da coluna 2, por exemplo. Lembre que aqui ele vai enumerando cada item partindo do 0 como índice. Então, a primeira linha é o índice 0, a segunda é o índice 1 e a terceira é o índice 2. E a coluna funciona da mesma forma. Então, quando eu falo aqui que eu quero que esse label se encaixe no row 0 do grid, ele vai se encaixar justamente na primeira linha. Esse grid, né, teria mais ou menos uma estrutura como essa daqui. De forma um pouco bruta aqui, eu fiz um desenho simulando esse grid, ou seja, eu tenho uma coluna com a dimensão 30, uma linha com a dimensão 30, a primeira linha, a segunda linha tem dimensão 50 e a terceira linha tem dimensão 10, certo? Primeira linha 10, a primeira linha 30, segunda linha 50, terceira linha 10. E aí as colunas têm dimensão 10, a primeira coluna, a segunda coluna tem dimensão 20 e a terceira coluna tem dimensão 30, certo? Então é basicamente isso que a gente configurou aqui nesse grid layout. Deixa eu apagar isso aqui rapidinho, só para vocês entenderem melhor. A gente criou uma estrutura dizendo que tem que ter 3 linhas e 3 colunas. E a gente configurou cada uma das linhas, dizendo que a primeira linha tem 30, a segunda linha tem 50, a terceira linha tem 10. E a primeira coluna tem 10, a segunda coluna tem 20 e a terceira coluna tem 30. E aqui, se a gente quiser saber o índice de cada linha e coluna, esse primeiro quadro aqui é linha 0 e coluna 0 também, certo? Esse daqui é linha 0, coluna 1. E esse daqui é linha 0, coluna 2, porque o índice parte do 0, igual o array em programação, como você já conhece. Aqui seria a linha 2, ou melhor, a linha 1, coluna 0. Aqui é linha 1, coluna 1. E aqui, linha 1, coluna 2. Por fim, a gente tem aqui, vou diminuir um pouquinho o tamanho da fonte, porque o cabeção aqui criou um espaço pequeno para poder explicar, né? Linha 1, ou melhor, aqui é linha 2, coluna 0, ainda não cabe, deixa eu diminuir um pouquinho mais, pronto. Linha 2, coluna 0, aqui, linha 2, coluna 1 e aqui linha 2, coluna 2, certo? Então, se você quiser colocar um item aqui nesse ponto, você especifica dessa forma aqui, ó, no grid layout, você cria um item qualquer, digamos que você criou aqui um item button e você quer que ele fique aqui nesse ponto, nessa coluna aqui, nessa área aqui específica. Você fala que ele vai entrar na row, ou seja, na linha 1, coluna 1 também, certo? E aí quando você especifica isso, automaticamente no seu layout, na sua tela,
o Native Script, quando renderizar essa tela, vai posicionar esse elemento justamente nesse quadrado aqui, tá bom? Do grid. Se você quiser que ele fique aqui, ó, no canto superior direito, você especifica que é na linha 0, coluna 2 desse grid aqui, beleza? Pode parecer um pouco complicado de início, eu sei. Eu também, de início, assim, eu demorei um pouco para entrar na minha mente o funcionamento desse grid, mas depois que você entende como é que ele funciona, você nunca mais vai precisar imaginar um grid como esse daqui, tá? Isso aqui é somente para poder explicar para você que está tendo a sua primeira vez aqui com esse grid layout, certo? O grid layout também permite fazer uma configuração dinâmica. Em vez de você passar valores específicos para você trabalhar aqui dentro dos grids, você pode passar configurações como alto e asterisco. E aqui eu vou colocar 10, eu vou colocar asterisco e vou colocar alto. O que ele vai montar aqui para mim com essa configuração? Então, digamos que aqui seja a tela do seu celular, a área útil do celular. Pronto, eu criei esse grid aqui para você ver, simulando aqui uma representação dessa configuração aqui, tá? Quando você passa a configuração alto, a largura da coluna ou a altura da linha vai ser exatamente igual ao elemento que está dentro dela. Então vamos simular, por exemplo, que nessa linha aqui, nessa posição aqui, ó, na segunda coluna, eu tenho um botão. Vou simular aqui um botão que ocupe justamente essa área aqui, certo? Então a altura dessa linha vai ser exatamente a altura do botão. Por quê? Eu coloquei alto aqui para o elemento que está aqui dentro. Se eu tivesse um outro elemento aqui, esse outro botão aqui e um outro botão aqui, ó, o que está acontecendo? Eu tenho esse botão aqui que é do meio, que é maior na altura, então a altura dessa row aqui vai ser toda ajustada, certo? Para caber o elemento que está dentro dela, por isso aqui está alto. Ou seja, a primeira linha, que é essa daqui, tem uma altura automática para caber o maior elemento na linha. Então o maior elemento nesse caso é esse botão aqui. Então a linha vai ter essa altura aqui automática para caber esse maior elemento. Aqui da mesma forma eu coloquei uma coluna com esse alto, ou seja, essa terceira coluna ela vai ter a largura suficiente para caber esse botão. Se esse botão fosse maior, mais largo, ela seria também arrastada aqui para a esquerda, toda a coluna seria arrastada para a esquerda para caber esse botão aqui. Quando você especifica asterisco, significa que você está dizendo o seguinte: olha, eu quero que ocupe, que essa linha, nesse caso aqui, ocupe todo o restante da tela. Então, todo o restante da tela agora é representada aqui embaixo pela linha asterisco. Então, se eu fosse escrever aqui, eu diria que essa linha aqui é a linha asterisco, essa linha daqui é a linha alto, ou seja, ela vai ter uma altura específica para caber os elementos que precisam entrar aqui nessa altura, e essa outra configuração de linha aqui asterisco vai ser toda essa área aqui, que asterisco é justamente isso, ocupe todo o restante da tela. E se eu fosse verificar as colunas, essa coluna daqui tem 10, que foi o que eu especifiquei aqui. Essa daqui tem asterisco, que eu mandei ocupar toda a área. Ou seja, o botão aqui, ele poderia, por exemplo, ó, vou apagar esse botão, e acho que vai ficar mais claro o que eu quero dizer. Eu vou colocar um botão aqui, ó, que vai ocupar toda essa altura. Ou seja, essa coluna, é a coluna asterisco, ela vai ocupar a largura total que sobrar de espaço para ela. Essa terceira coluna daqui tá como alto. O que é que isso significa? Que essa coluna ela vai ocupar a largura suficiente para caber o elemento maior dentro dela, que no caso é esse botão aqui, certo? Na documentação também é explicado isso. Aqui eu tenho uma explicação
mostrando para você as configurações, né, que você pode fazer como se fosse uma tabela, esse grid layout. Inclusive você tem aqui call span, como se fosse realmente uma tabela HTML que você ajusta para posicionar os seus elementos. Beleza? Depois vocês podem dar uma olhada aqui para entender melhor. Então, agora que está explicado aí o grid layout, na próxima aula a gente vai montar o template desse Move List Component usando esses conceitos aí do grid layout para vocês entenderem como posicionar os seus elementos aí, os componentes que você quer na página, em qualquer local da página que você quiser. Beleza? Aguardo você na próxima aula, um abraço, até mais.